Programa ADV Jus. Oferecimento a ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. 3965-5158. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito, compra aqui. 3636-1375. Qualicista Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá, muito boa tarde. Bem-vindo ao ADV Jus. Hoje estamos recebendo honrosamente aqui nos estúdios do ADV Jus a minha colega, a doutora Andréa Cristina Corrado. A nossa pauta é expectativas da guarda compartilhada. Fique aqui no ADV Jus para Ribeirão Preto e Sertãozinho. Legal, iniciando o ADV Jus de hoje, como eu disse, recebendo a doutora Andréa Cristina Corrado. Doutora Andréa, muito obrigado pela sua presença conosco aqui hoje, viu? Eu que agradeço, me sinto muito honrada com o convite. Obrigada. Tá certo, doutora. Doutora, podemos afirmar que a guarda compartilhada é uma importante inovação que temos aí à disposição? Sim, sem dúvida. A guarda compartilhada é um instituto relativamente novo, ainda aqui no Brasil, né? Em outros países já vem sendo adotado já há algum tempo, principalmente nos Estados Unidos. Mas é um instituto que vem em busca de melhores condições e melhor tratamento dispendido aos filhos pelos pais, né? Então eles vão exercer as funções e responsabilidades em comum, coisa que hoje em dia ainda acontece muito com relação à guarda unilateral ou à guarda dividida. Concordo. Doutora, é verdade que a gente pode com tranquilidade afirmar aqui, a partir do momento que se desencadeou o processo da separação, a disputa pela guarda ela é iminente, não é isso? Normalmente, quando o casal possui filhos, é natural que um deles queira ficar com o menor, né? E dificilmente a gente verifica hoje ainda os casais que, assim, terminam um relacionamento, seja um matrimônio ou união estável, de uma maneira mais pacífica. Normalmente, existem sempre alguns conflitos, né? E dentro desses conflitos existe o pedido, o requerimento, né, digamos assim, de um deles pela guarda do filho. Tá, né? Certo. Eu quero só registrar aqui que a doutora Andréa, ela é minha colega, e ela atua na área civil, principalmente na área do direito de família, por isso mesmo que nós separamos esta pauta especial. Doutor, inicialmente é importante destacar o que diz a lei em relação aos direitos, né, do pai e da mãe. Quando o filhinho é muito pequenininho, quando ele já é um pouquinho maior, né? Na verdade, o que fala a lei, doutora? Na verdade, existem algumas ponderações a ser feitas, né? O homem e a mulher, constitucionalmente, eles possuem os mesmos direitos, né? Está ali disposto no artigo 5º, né? Que eles são iguais. Portanto, os dois possuem os mesmos direitos com relação aos filhos e à criação destes. Agora, normalmente, o que a gente vê é que sempre, até uma questão cultural, né? Os filhos, numa separação, eles sempre vinham ficando sob a guarda da mãe, né? Hoje em dia isso já tem se modificado e nem sempre significa que a guarda da mãe, o filho estar sob a guarda da mãe, necessariamente seja o melhor para ele, né? Existem casos e casos, né? Por uma questão cultural a gente ainda tem esse tipo de guarda que agora vem sendo modificado, né? Tanto na hora que existem lá os pedidos, evidentemente que a autoridade, na hora de conceder vários pontos, vários itens, ele tem que levar em consideração para ele poder chegar lá uma decisão, ou vai ficar com a mãe ou vai ficar com o pai. Eu acredito que essa é a retórica aí, né, doutora? Mesmo antes de se aparecer a guarda compartilhada, não é isso? Exato. O magistrado ele vai ponderar as situações, é feito também quando existe esse litígio, né, que envolve o menor, a criança, o adolescente, enfim, é feito também um estudo psicossocial para se verificar as condições, né,
de cada um dos pais em busca do que for melhor para o filho. Entretanto, hoje em dia pode-se também, o juiz, não necessariamente, mas normalmente, coloca como sendo possível a guarda compartilhada, né? Que se houver um consenso entre o casal, pode ser firmada sem nenhum tipo de problema, inclusive trazendo maiores benefícios até para a criança. Certo. Inclusive, a senhora falou a palavrinha consenso, né, doutora? Para que se seja deferida a guarda compartilhada e com uma certeza, ou pelo menos com uma expectativa de êxito na guarda, o casal tem que ter um bom relacionamento após a separação, não é isso? Sim, é imprescindível, porque um casal em conflito, quer dizer, vai acarretar ainda danos maiores ao menor, que ele já tem que se adaptar a essa fase de separação dos pais, né? Então, busca-se a guarda compartilhada, mas desde que haja um consenso, um respeito mútuo entre o casal, até porque com a guarda compartilhada, eles é quem vão conjuntamente conduzir as questões relativas e afetas ao menor. Certo. Doutora, o divórcio não altera, ou pelo menos não deveria alterar a relação entre pais e filhos. Eu acho que é justamente aí que entra a guarda compartilhada, né? Quanto menos influenciar aquela decisão dos pais nos filhos, eu acho que é por aí que entra a guarda compartilhada, né? A guarda compartilhada, na verdade, o que ela busca? Ela busca trazer maiores benefícios para a criança. Quanto menos transtorno, Quanto menos transtorno, melhor. Obviamente que num caso de divórcio, num caso de uma separação um pouco mais tumultuada, não se é indicado uma guarda compartilhada. Às vezes as pessoas me procuram no escritório querendo a guarda compartilhada, e sendo que o casal está numa crise muito grande, onde não se é indicado em momento algum esse tipo de guarda nessa situação. Doutora, eu sei que existem muitos benefícios, mas o principal, na sua ótica, qual seria o benefício para um filho? Da guarda compartilhada? Sim. Olha, o maior benefício é que ele não vai ter afetado de uma maneira maior o vínculo entre ele e o pai, no caso. Normalmente, como a criança fica com a mãe, né, o pai normalmente fica um pouco mais distante, tendo apenas os dias de visitação nos casos de guarda dividida. No caso da guarda compartilhada, o menor ele vai ter mais convivência com o pai, portanto vai diminuir essa diferença, essa distância de relacionamento. Não vai ser tão afetado o relacionamento entre pai e filho, ou entre um dos pais, né, que esteja de fato só com o direito de visitação, né? Então os benefícios seriam nesse sentido também. Tá certo, doutora. Legal, olha, você está comigo aqui no ADVJus, hoje honrosamente recebendo a minha colega a doutora Andréia Cristina Corrado. Eu quero fazer um registro aqui. Esta semana que passou estivemos fazendo uma importante constatação lá junto ao 3º Encontro Regional da Advocacia, né, promovido pela nossa seccional paulista. E nós estivemos representando o ADVJus lá na cidade de Franca, e conferimos, como a gente disse aí, o 3º Encontro Regional da Advocacia promovido lá pela OAB de São Paulo. Ilustres presenças, inclusive do Dr. Marcos da Costa, presidente da OAB de São Paulo, Dr. Romeu Canton Filho, presidente da CAASP, conselheiros, colegas, advogados, inclusive inúmeros integrantes aqui da 12ª subseção, até mesmo o seu presidente, Dr. Domingos. Entre os inúmeros acontecimentos da pauta que ocorreu lá, nós queremos agora aqui destacar, fazemos questão de registrar aí, uma justa homenagem recebida pelo doutor, nosso decano, doutor Miguelson Davi Isaac. Na pessoa do seu filho Valdemar, queremos abraçá-lo e abraçar a todos que lá estiveram fazendo parte daquele significativo evento, ok? O ADVJus vai fazer um ligeiro intervalo, mas volta rapidinho, aguarde. Hoje estamos em comemoração, comemorando o primeiro de muitos aniversários desse programa ADVJus, programa que é referência para todos nós. Parabéns a todos, e que possamos estar juntos, muitos e muitos anos, comemorando novas e novas conquistas.
Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. 3965-5158. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito compra aqui. O maior acervo de livros jurídicos de Ribeirão Preto e região. Atendimento personalizado. Ambiente agradável e tranquilo. Espaço para leitura e cafeteria. Parcelem até 10 vezes sem juros e entrega em domicílio. Estacionamento próprio e seguro. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Visite-nos. Otto Bens, 1201 na Ribeirânia. 3636-1375. Ok, voltando então com o ADVJus. Hoje recebendo a doutora Andréa Corrado. Nós estamos falando a respeito do direito de família, mais especificamente guarda compartilhada. Doutora Andréa, eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente do cuidado que o advogado tem. Às vezes ele não é um patrono comum, ele é um patrono que está representando apenas um dos lados. Qual é a importância, ou então o que ele deve observar antes dele ingressar com a medida? Certo. Bom, no primeiro momento, o mais importante é o bem-estar da criança, né? Então a gente tem que ter essa consciência de que não é apenas uma ação como uma outra ação qualquer, é uma ação que envolve todo um contexto, envolve um menor, o bem-estar dele. E muitas vezes, dependendo do caso, a gente tem que analisar todas as provas para a gente poder verificar realmente se aquele tipo de postura adotada, na verdade, é o melhor para a criança. Então, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande, fazer muitas ponderações para que a gente efetivamente possa cumprir a lei, mas de uma forma que também traga maior benefício ao menor. E como a senhora mesmo falou, principalmente verificar se existe aquele bom relacionamento entre os cônjuges que estão separados agora, não é isso, doutora Andréa? Exato. É certo afirmar que a guarda compartilhada, ela impõe uma obrigação conjunta, doutora? Sim, a guarda compartilhada, na verdade, ela vai fazer com que o casal possua, o casal que eu digo assim, o pai e a mãe, embora separados, né? Sim. Eles possuam responsabilidades, né, mútuas com relação à educação, ao bem-estar da criança, então tudo vai ser decidido conjuntamente. Então, mesmo que a criança fisicamente resida, more com a mãe ou com o pai, existindo a guarda compartilhada, todas as decisões e tomadas de providências, tudo o que for necessário com relação ao bem-estar do menor e que disser respeito a ele, vai ter que ser decidido conjuntamente. Então, nesse viés, a senhora reputa ser bastante importante que inclusive seja ouvido a opinião do menor, da criança, doutor? Normalmente, nos processos de guarda já são realizados os estudos psicossociais, né? Certo. Então, nesse caso, uma equipe técnica do juízo vai avaliar, né, as condições do pai, da mãe, vai ouvi-los, como também vai ouvir a criança, muitas vezes de uma forma lúdica, dependendo da idade da criança. Sim. Uma criança com até 11 anos, ela já se expressa, a partir de 12 anos ela já é considerada um adolescente, mas também pode ser ouvida sim, e também leva-se em conta o que ela tem a dizer, né? Sim, é muito importante, né, doutora? Como a senhora já falou, não custa sempre sublinhar, né? O direito da criança, o bem-estar sempre em primeiro lugar, não é isso? Sim. Tá certo. Doutora, também uma coisa que nos parece bastante singular é o estabelecimento de regras, né, pelos pais, de uma forma que, quando esteja com um ou com o outro, as regras sejam mantidas. Exato. Na verdade, com a guarda compartilhada, o menor
passaria a reside, né, com um dos pais, porque senão já seria uma guarda alternada. Sim. A guarda alternada é até importante nós dizermos que ela é diferente e muitas vezes se confunde com a guarda compartilhada, né? Nesse caso, seria a guarda alternada, o menor passa um tempo com um dos pais, ou semanal, ou trimestralmente, enfim, e depois com o outro, revezando. Agora, no caso da guarda compartilhada, embora o menor resida com um só dos pais, é importante que os dois estejam afinados no sentido de educação, de decisões a serem tomadas, né? Porque como tudo vai ser realizado de forma conjunta, né? Se houver qualquer dissenso aí ou qualquer tipo de litígio, já vai prejudicar essa guarda compartilhada. O que era para ser benéfico já vai passar a não ser, né? A criança vai estar envolvida num outro tipo de conflito. Portanto, que é muito importante observar que não são todos os casos que pode se aplicar a guarda compartilhada. Como a senhora está mesmo se expressando, a guarda compartilhada é aquela que, na verdade, os cônjuges praticamente eles vão ter um convívio quase que diário. Não é isso? Exato. É diferente da outra forma de guarda que a senhora acabou de falar, que é intermitente, né? Exatamente. Tá certo. Doutor André, várias situações podem minar, né, a guarda compartilhada, segundo muitos dizem aí que uma das causas é a chegada de um companheiro para um dos cônjuges. Isso pode ocorrer? Pode acontecer? Pode acontecer. Na verdade, cabe aos pais que possuem, né, que são detentores dessa guarda compartilhada, saber administrar essa questão, né, e possivelmente esclarecer aos seus companheiros, namorados, enfim, a outra pessoa com quem se tenha esse relacionamento novo, mas de forma que isso não seja deixado de lado a questão, a responsabilidade que tomada para si com relação à educação, ao bem-estar do menor. Na verdade, não é impossível que aconteça, né? Pode acontecer sim, de repente chegar um companheiro novo aí para um dos pais e isso interferir na questão dessa guarda compartilhada. Vai caber aos pais, obviamente, saber administrar isso e deixar clara a posição que ocupam com relação à vida do filho. Tá certo. Olha, agora eu quero falar para você que você pode participar aqui conosco do ADVJus, certo? Você pode indicar temas ou mesmo sugerir nomes para que você veja a entrevista aqui do seu advogado preferido ou do seu advogado, que afinal todo mundo tem hoje em dia aí um advogado de preferência, ok? O nosso endereço é programa@advjus.net. Eu vou ficar esperando a sua mensagem. Eu peço que você nos aguarde, nós vamos fazer um ligeiro intervalo, mas voltamos já já. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. 3965-5158. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito compra aqui. O maior acervo de livros jurídicos de Ribeirão Preto e região. Atendimento personalizado. Ambiente agradável e tranquilo. Espaço para leitura e cafeteria. Parcelem até 10 vezes sem juros e entrega em domicílio. Estacionamento próprio e seguro. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Visite-nos. Otto Bens, 1201 na Ribeirânia. 3636-1375. Espaço Omo. Zezinho Alfaiate. Confecção e aluguel de trajes. 3234-7544. Quali System Informática. Automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arca Depani Filho 137 3234 2720. Legal, voltando então com o ADVJus, hoje falando a respeito da guarda compartilhada, com a minha colega doutora Andréia Cristina Corrado. Doutora Andréia, agora uma questão um pouquinho mais técnica, a respeito da alienação parental. Eu gostaria que a senhora externasse o que a senhora pode a respeito desse tema.
Sim, a alienação parental, na verdade, é um tipo de procedimento realizado por um dos pais, é um tipo de atitude que um dos pais que se separou, né, tem com relação ao filho, de, na verdade, falar ou tentar influenciar de maneira negativa o outro pai para o filho menor. Na verdade, é algo muito nocivo, na verdade também vinha já acontecendo, sempre existiu a alienação parental, né? É um tipo de situação que existia-se, mas que ainda não estava de uma certa maneira abordada como hoje. Só que, na verdade, isso traz inúmeras consequências negativas, né, ao menor, à criança, podendo inclusive trazer máculas, ferimentos no íntimo dessa criança, afetando mesmo até o caráter desse menor. E existe forma assim de detectar essa ocorrência e até mesmo inibir, doutora? Existem. Na verdade, a criança ela apresenta em muitas situações, né? Obviamente que não dá para nós generalizarmos, mas ocorre uma mudança de comportamento, ou a criança fica mais triste, muitas vezes ela fica um pouco mais agressiva, ela fica muitas vezes insegura também. É uma situação muito delicada mesmo, né? E essas mudanças em relação ao comportamento da criança mostra também bem isso, né? Um estudo também mais aprofundado, uma verificação por parte de um profissional competente, um psicólogo, vai com certeza também conseguir detectar o problema. Certo. Doutora, é inegável que assim, um grande apoio, né, principalmente para a separanda, é o refúgio dos avós, né? E agora nós temos aí uma lei que também previne direito para os avós. Afinal de contas, ser avô é ser pai duas vezes, não é isso? Duas vezes, então. É verdade. Os avós têm, sim, o direito de visitas com relação aos netos, até porque sempre leva-se em conta o que é melhor ao bem-estar do menor. Obviamente que o menor necessita também da convivência com os familiares de ambos os pais e, consequentemente, sem dúvida alguma, com relação aos avós. Né? Hoje em dia, inclusive, eu assisti recentemente a um programa, um documentário, onde falava-se, inclusive, da importância que as avós têm hoje na vida moderna com relação aos netos, porque a maioria das mães trabalham fora e muitas vezes a segunda mãe, como o doutor colocou aqui, né? Ela é a avó e que, na verdade, ela participa também nessa educação, né, no dia a dia da criança, né, enquanto a mãe está trabalhando fora. Então, sim, é importante, sem dúvida alguma, e também os avós têm um direito à convivência com o menor e estão resguardados, juridicamente falando. Doutora, a senhora também falava para mim aqui nos bastidores a respeito de formas de guarda, né? Inclusive aqui nós temos a guarda compartilhada e a senhora deu um exemplo interessantíssimo, me pareceu, lá dos Estados Unidos. Como que é lá? Nos Estados Unidos, na verdade, outros países já adotam a guarda compartilhada, né? Nós temos a França, o Canadá, a Inglaterra, e assim, principalmente os Estados Unidos adotam esse tipo de guarda compartilhada. Para eles lá, na legislação lá, na verdade, o modelo adotado. Então, o modelo que nós temos aqui, a guarda unilateral, a guarda dividida que ainda nós temos aqui, que ainda é uma regra para nós, lá é uma exceção. Então, é invertido, né? Lá, normalmente, a guarda é compartilhada e em casos excepcionais e que não se verifique o bem-estar do menor ou algum tipo de situação que possa trazer algum prejuízo a criança, então se faz a guarda dividida, unilateral. Tá certo. Doutora André, a senhora, no tempo de militância tudo, a senhora observou ou observa que realmente o judiciário ele dá uma atenção especial no tocante à celeridade dos processos da área de família? Olha, dentro do possível, né? Nós sabemos que atualmente os processos de família sempre foram numerosos, né? Sempre existem situações familiares que necessitam de uma intervenção judicial, né? Assim, boa parte, né, desses tipos de situações. Obviamente que existe uma sobrecarga muito grande nas varas de família, pelo que eu já pude observar, pelo que eu já vivenciei e vivencio ainda hoje.
Mas eu acredito assim e percebo que dentro do que é possível fazer está sendo feito, né? Lógico que a máquina estatal precisaria de investir ainda mais para poder proporcionar aos funcionários e a essa estrutura toda uma celeridade maior. Mas eu vejo que dentro de todas as possibilidades que são apresentadas hoje, né, posso dizer que estão fazendo o melhor que podem. Certo. A senhora está aí linkada, acreditando que o processo eletrônico vai auxiliar, vai ser bom. O que a senhora me fala rapidinho? O processo eletrônico, eu acho que ele vem para ajudar, né, para acelerar toda essa situação, né, que nós temos aí hoje, embora nós tenhamos que nos readaptar, né, tenhamos que fazer com que... na verdade, nós temos que nos adaptar mesmo, né? Só que eu acho que a hora que isso engrenar, eu acho que vai ser fantástico, nós vamos ter uma celeridade bem maior e uma comodidade também. Nós esperamos que sim, viu, doutora? Esperamos que sim. É isso mesmo. Olha, você pode conferir esse programa novamente, é só você acessar nosso site, ok? www.advjus.net. Aí lá você vai ver e ouvir, conferir todas as respostas a respeito de guarda compartilhada aqui com a doutora Andréia Cristina Corrado. Eu falei com a senhora hoje e fiquei muito feliz por isso, doutora. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Tá certo. A DVJus vai ficando por aqui, mas promete voltar no próximo domingo. Um forte abraço. Até lá. Programa ADVJus. Oferecimento a ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. 3965-5158. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito, compra aqui. 3636-1375. Qualisystem Informática. Automação e serviços para a área do direito. 3234-2720.